Bom, boa tarde. Meu nome é João Lucas. Vou estar apresentando sobre a indústria petroquímica, orientada pelo professor Alessandro Emanuele. Bom, então para começar, vamos falar sobre o petróleo, né? Ele é uma substância que possui característica de ser oleosa, inflamável e insolúvel e menos densa que a água. É, insolúvel em água, né? Ele é uma mistura de hidrocarbonetos juntos e ele possui uma classificação com a determinação dessa mistura. Ele vai ser classificado diferentemente dependendo de como ele se encontra. Vamos falar um pouco mais sobre essas classificações, sobre as outras características que ele pode possuir e se diferenciar, né? Então, o petróleo ele é originado a partir da decomposição da matéria orgânica, principalmente dos plânctons, né? E isso acaba se acumulando em bacias sedimentares, que é de onde são tiradas é extraído o petróleo. Normalmente essas bacias elas são encontradas em assoalho oceânico, no fundo dos mares ou de lagos sob condições de pressões específicas. É, então, ao longo dos anos, esses depósitos eles vão se encontrando nessas bacias, eles vão se modificando ao longo dos anos, e daí sim para se transformar nessa substância oleosa que a gente conhece, que é o petróleo. Então é dali que eles vão ser tirados. Na figura a gente pode ver o processo, né, dos plânctons, eles indo para as bacias, se encontrando e ao longo dos anos se modificando até chegar na quarta figura ali que tem até uma estação para extração do petróleo. Bom, então o petróleo ele pode ser constituído também por compostos sulfurados, nitrogenados, resinas e asfaltenos e metálicos como ferro, cobre e zinco. Então a DNPM, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral, classifica o petróleo segundo os subprodutos gerados após o refino. Então, nós começando pela primeira classe, que é a classe parafínica. Ela corresponde aos óleos leves, de baixa viscosidade, e o teor de resina e asfalteno contido nele é inferior a 10%. Essas são as características que vão ser analisadas: densidade, viscosidade e o teor de resina e asfaltenos. Bom, a classe parafínica naftênica, ela corresponde aos óleos com viscosidade e densidade moderada. E o teor da resina e asfalteno é de 5 a 15%. Normalmente a densidade vai aumentando quanto mais a classe vai mais abaixando ali, né, na lista que nós temos. A classe naftênica ela corresponde aos óleos menos representativos em relação ao volume total do petróleo. E a sua origem ela está relacionada à alteração bioquímica dos óleos parafínicos e dos parafínicos naftênicos. Então é uma classe que ela vai ser meio que uma classe dependente dessas outras duas classes faladas anteriormente. É, a classe aromática intermediária, ela corresponde aos óleos mais pesados, com viscosidade um pouco maior, e o teor da resina de asfalteno é de 10 a 30%. E esse tipo de classe é normalmente encontrado no Oriente Médio e na Venezuela. A classe aromática naftênica corresponde aos óleos originados a partir do processo de degradação dos óleos parafínicos, e o teor da resina e de asfalteno é de mais de 35%. Eles são geralmente encontrados na África Ocidental, esse tipo de classe. E a última classe, a classe aromática asfáltica, ela corresponde aos óleos originados a partir do processo de biodegradação e o teor da resina de asfalteno é mais de 35%. Também pode ser encontrado no Canadá, na Venezuela e na França. Bom, então falando um pouco da história do petróleo, ele a nível mundial ele foi acredita-se que nos povos do Oriente Médio, do Egito, na Mesopotâmia, na China já haviam utilizado combustível fóssil há muito tempo atrás, né, nos primórdios das civilizações. E só que eles utilizavam formas como betume, asfaltos para pavimentação de estradas, lubrificação, fins bélicos, iluminação, então vários tipos de utilizações do combustível fóssil. Mas não se conhecia ainda o processo de refinação e tal. Então, lá por meados do século XIX, que é o datado o surgimento da indústria petrolífera. E foi quando foi desenvolvido o processo de refinação do óleo na Escócia. Na época, o país que mais comandava a produção do mundial do petróleo, que era mais de 50%, era o Azerbaijão. E em 1960 foi criada uma organização dos países exportadores de petróleo,
que foi composta por países que representavam cerca de 25% das reservas mundiais de petróleo. O intuito da organização era fortalecer os países produtores de petróleo perante o mercado consumidor. E daí eles restringiam a oferta do óleo no mercado e impulsionando os preços no mercado internacional. Então foi criada até uma organização, né, para comandar e para criar leis certas para isso. Em território brasileiro, ele foi encontrado em 1939 no estado da Bahia, né? E já no ano de 1954, a Petrobras instituiu o monopólio estatal, e daí passando a explorar o petróleo nacional. Em 2006, a Petrobras anunciou que tinha a existência do pré-sal brasileiro, e um campo petrolífero encontrado abaixo de uma espessa camada de sal, que é no caso o pré-sal, né? A exploração da reserva iniciou-se de fato em 2010 somente, e é isso. Bom, então a indústria petroquímica em si é uma indústria de utilização de uma das maiores importâncias mundialmente falando, né? Assim como o petróleo ele é uma fonte de energia essencial para a manutenção da nossa sociedade, então ele move totalmente a nossa sociedade como ela é conhecida hoje, e também é utilizada como matéria-prima, e também ela é não só utilizado o petróleo em si, também seus derivados, né, do processo do refino. Então, o processo industrial ele vai passar por dois tipos diferentes. Primeiro, que é o processo de extração, e depois o processo de refinamento. Para daí a gente ter o petróleo conhecido até hoje e os subprodutos serem retirados também e utilizados para outros fins. Bom, então o processo de extração ele ocorre em três etapas. A primeira etapa de extração que temos é a etapa da prospecção. A prospecção é a localização das bacias sedimentares por meio de análises detalhadas do solo e do subsolo. Então, os geólogos eles tem dois tipos, podemos apresentar aqui dois exemplos de tipos de análises que são feitas. Primeiro com o gravímetro, que é detectada sutis variações na gravidade, e essas elas indicam um fluxo subterrâneo do petróleo. O outro é utilizado magnetômetros, que mede as minúsculas mudanças no campo magnético. Isso também é causado pelo esse fluxo subterrâneo do petróleo. Uma vez que é marcado e daí descoberto as bacias sedimentares localizadas tanto na área terrestre quanto na área, pode ser no oceano, né? Então é marcado com coordenadas de GPS ou por boias marcadoras, e para passar para a segunda etapa, que é a etapa da perfuração. No caso da perfuração terrestre, é feita primeiro uma perfuração de um primeiro poço, e daí vai ser analisado se é viável ou não economicamente falando. E essas perfurações elas podem ocorrer em profundidades de 800 a 6.000 metros. Em terra, ela pode ser feita por meio de sondas de perfuração, e no mar, com as plataformas marítimas que a gente conhece, né, que são tão famosas. As torres de perfuração elas podem ser feitas com diamantes industriais ou um trio de brocas de dentes de aço. Aí, passando para a próxima etapa, né, que é a etapa da extração. Então, a extração do petróleo, ela pode, na terra, ela é encontrada acima da água salgada, e ela é normalmente embaixo de uma camada gasosa, e essa camada gasosa ela se encontra em uma alta pressão. E daí, quando o poço é perfurado, o petróleo ele pode jorrar espontaneamente para fora e até a superfície, em razão da pressão do gás, né? É, Quando essa pressão diminui, daí é necessário equipamentos como aquele equipamento que ele faz uma alavanca, né? Que ele é chamado de cavalo de pau. Esse equipamento ele vai bombardear o petróleo até a superfície. E além disso, se o petróleo ele for muito denso, ele precisa injetar vapor de água aquecido sob pressão por meio de um segundo poço. E daí sim vai fazer com que o petróleo vá ser empurrado para cima do poço. Já no mar, é, a extração ela é mais difícil, daí tem essa utilização de equipamentos especiais de perfuração, e a extração é por meio de bombas em plataformas de navio-sonda.
Bom, então o processo de refino, ele vai passar antes por um processo físico de separação de impurezas. Então o petróleo, depois que ele vem da extração, lá, da perfuração, é, ele pode conter impurezas como água salgada, argila, um pedaço de rocha, areia. Então tudo isso tem que ser separado para ficar mais puro possível. O primeiro processo que nós temos é o processo de decantação, que é o processo onde vai poder separar a água salgada do petróleo. Como o petróleo ele é menos denso que a água, ele vai ficar na parte superior da superfície e a água vai decantar, assim podendo separar, né, essas duas substâncias e deixando o petróleo mais puro. E a filtração é para impurezas maiores, como eu falei, né, areia, argila e pedaços de rocha. Então, processos simples, processos físicos simples que o petróleo vai passar para daí ele ir para o processo de destilação fracionada, que é o primeiro processo em que a gente vai encontrar do refino, né? Ahn, o processo de destilação fracionada ele ocorre, pois como foi falado, o petróleo ele é uma mistura oleosa de hidrocarbonetos diferentes juntos. Então, é, o processo ele diz que aquecemos o petróleo, né? Então ele vai ficar, o óleo vai virar um gás e daí ele vai passando por essa torre de destilação e essa torre ela vai ter pode conter até 50 pratos e ela vai separar, cada um dos pratos vai ter uma temperatura e vai quanto mais vai subindo essa torre, a temperatura vai diminuindo. Assim, o gás ele vai se liquefazer e daí vai virar no subproduto que de interesse, né? No caso, então, o subproduto que sairia naquela temperatura. Dependendo do seu ponto de ebulição, tamanho da molécula, número de carbonos, ele vai permanecer e vai se liquefazer em alguma dessa altura dessa torre. Então, ele, como a gente pode ver na imagem, o petróleo ele é aquecido, ele vai sendo passado por esses pratos ali por diferentes alturas. Então, uma das alturas que nós temos que é lá por 300 graus Celsius é onde sai o óleo lubrificante, que tem número de carbonos acima de 17, também possui estruturas cíclicas. Outro exemplo que sai primeiro, que normalmente são é, nas temperaturas mais altas, né, que tem um maior número de carbono, são resíduos sólidos, parafinas, ceras, asfaltos, piche, que saem primeiro. Mais para cima, lá na temperatura de entre 300 a 200 graus, vai sair o óleo diesel, que possui número de carbonos de 15 a 25. Passando para temperatura acima de 200 a 100 graus Celsius, vai sair o querosene, que possui número de carbonos de 12 a 18. É, de 100 a 70 graus vai sair a gasolina. E mais para cima, o último lá na torre mais alta, vai sair alguns gases, né? Que não, nós temos o butano, o propano e outros tipos de gases que nós podemos obter a partir do processo de destilação fracionada do petróleo. Bom, então, depois do processo de destilação fracionada, o outro processo que ele vai passar é o processo de destilação a vácuo, onde a torre de destilação a vácuo, como temos a imagem, a diferença que vai ser daquele processo é que ocorre somente as frações obtidas são submetidas a uma pressão inferior da atmosfera. E daí, essa é a diferença da torre de destilação a vácuo para outra torre de destilação fracionada. Isso faz com que as frações mais pesadas elas entrem em ebulição em temperaturas mais baixas que o seu ponto de ebulição. E desse modo evita-se que as moléculas de cadeias mais longas elas se quebrem. E daí então a gente vai poder obter mais ainda o refinamento do petróleo. Né? Então ali como a gente pode ver, vai ter a saída do resíduo, do asfalto, e depois ainda tem óleo lubrificante pesado, lubrificante médio e leve. Por isso a gente vai ter a obtenção daquela saída dos óleos mais pesados, a gente vai conseguir fazer com que eles também se separem e não deixem de se separar e ter mais uma purificação desse óleo. O próximo processo é o do processo de craqueamento térmico ou craqueamento catalítico. É, os processos anteriores eles são processos físicos, mas agora ele usa um processo químico, que é o processo ele vem para quebrar moléculas de cadeias grandes, longas, né, em moléculas menores. E desse modo
transformando determinadas frações de menor interesse comercial em frações de maior interesse. Então, o craqueamento térmico ele é feito a temperaturas e pressões elevadas. Então, é, a diferença entre o craqueamento térmico e o catalítico é que o catalítico ele vai utilizar catalisadores, e então ele torna o processo um pouco mais econômico e mais seguro. E o craqueamento ele é muito importante para aumentar o aproveitamento do petróleo e para obter subprodutos que são usados como matéria-primas na produção de plásticos e borrachas. Passando para a última etapa, que é a etapa de reforma catalítica, em que o nome ele indica tipo uma reforma reestrutural, né? Então, onde vai fazer com que cadeias normais de hidrocarbonetos se tornem cadeias ramificadas, cíclicas ou aromáticas. E esse processo de reforma catalítica ele é feito principalmente para aumentar a octanagem da gasolina. E daí vai trazer muito mais valor para os subprodutos do petróleo, né? Bom, então aqui nós temos algumas aplicações do petróleo. Então a gente tem o gás de petróleo, o gás liquefeito do petróleo, a nafta, a gasolina, o querosene, o óleo diesel, o óleo combustível e os resíduos. Então a gente pode ver uma gama de subprodutos do petróleo, quão importante ele é, e não só a obtenção do produto em si. Por exemplo, a gasolina, que é utilizada como combustível. Então ela sai da destilação e ele vai virar o produto, o combustível, e vai ser utilizado. Mas também para esses alguns produtos saem dali para serem matéria-prima para outras coisas, como foi falado, o plástico, a borracha. Então o valor disso que move é muito grande. Então a aplicação é inúmera e grande demais para a gente falar, detalhar aqui, dá para falar sobre as aplicações do petróleo e daria um seminário inteiro. Falando um pouco sobre as estatísticas do petróleo no mundo, mais atuais, né? Nós temos que a Organização dos Países Exportadores do Petróleo, ela, segundo ela, disse que em 2018 se consumiu 98,82 milhões de barris por dia. Isso foi uma marca nunca consumida antes. E ali também tem uma lista dos países que possuem a maior reserva de petróleo. Liderando, nós temos a Venezuela com 300,9 bilhões de barris. E depois vem a Arábia Saudita com 266,5 bilhões de barris. Nesse ranking aí das reservas de barris de petróleo, o Brasil ele se encontra na 15ª posição com 12,7 bilhões de barris contidos no país. Bom, essas são as referências que eu utilizei. E é isso. Obrigado.